Foi. E aí, pessoal? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos iniciando aí mais uma aula. Estamos aqui hoje com o professor Ronaldo Silva, o engenheiro Ronaldo, aqui com a gente, né, dar uma palavrinha sobre máquinas de via, dando continuidade ao material que a gente já estava estudando, beleza? Tendo qualquer tipo de dúvida, acionamento, questão, pode entrar em contato comigo, que eu repasso a ele qualquer tipo de questão, tá? Ademais, Ronaldo, seja bem-vindo à nossa sala virtual e vamos iniciar. Muito bom falar. Pessoal, isso aqui não é a bandeira do comunismo, tá? Isso aqui é a bandeira nacional de Angola, tá? Se alguém se questionar sobre alguma manifestação política, tá bom? Camisa com a bandeira de Angola. Então, é isso. Ronaldo, pode ficar à vontade, tá? E estou por aqui. Obrigado. Boa noite a todos, pessoal. Nós vamos dar continuidade aqui agora ao nosso módulo 2, como eu havia falado, né? Nosso primeiro módulo, nós conhecemos sobre os equipamentos, né? Entendemos os principais equipamentos de grande porte de uma ferrovia e que fazem a manutenção da ferrovia e colocam essa ferrovia para funcionar. E hoje nós vamos falar de como especificar esse equipamento, né? Não é simplesmente, são equipamentos muito complexos, são equipamentos que têm as especificações de cada ferrovia. Cada ferrovia é uma ferrovia. Muitas vezes a própria ferrovia tem segmentos que é diferente e os equipamentos eles têm que atender essa ferrovia. Tanto critérios de manutenção, critérios de segurança, critérios de saúde e segurança, ergonomia. Então, isso vai de cada ferrovia, né? Então, é muito difícil que uma ferrovia tenha a mesma especificação de outra. Obviamente, os fornecedores eles têm aquilo que a gente chama de máquinas de balcão, né? Que muitas vezes são as empresas de prestadoras de serviço que compram, justamente porque essas empresas têm que adequar essas máquinas a vários tipos de ferrovia, muitas vezes com pacotes que são instalados. Mas essa especificação aqui é uma especificação muito voltada para aquela empresa que ela tem o seu próprio parque de manutenção, e talvez você queira ser um consultor, ajudar nessa forma de especificar. Então, esse é o material para você. Obviamente que esse material aqui é um material, né, de estudo simplificado, de um tempo resumido, mas ele dá para você uma visão daquilo que você procurar, o que você olhar, né, basicamente, dá para dar uma explosão de ideias aí na sua mente para você conseguir fazer uma boa especificação. Lembrando que, como o Lucas falou, a gente está à disposição aqui para quando vocês quiserem, né, nos perguntar. Então, nosso módulo, falando aqui de uma especificação técnica, né, a especificação técnica ela começa, né, com o seu índice, com a sua descrição, né. São duas aqui. Eu coloquei duas opções aqui de índice, porque aqui tem um índice de uma especificação de compra de equipamento, né? E aqui tem um índice também de uma especificação, que inclusive é minha, que é de uma modificação em um equipamento. Lembra que eu falei, você vai comprar um equipamento, pode ser que você tenha que adequar esse equipamento, pode ser que o fornecedor diga para você, olha, eu entrego o equipamento para você assim, você vai ter que adequar de acordo com a sua ferrovia, né? Eu só vendo de balcão. Então, aqui eu coloco para vocês uma opção, né, de índice, e esse índice aqui ele tem todos os itens que eu entendo serem os itens básicos que você precisa ter numa especificação. Cada tópico desse pode gerar aí de 2 até 10 linhas, aí vai depender, tá, da sua necessidade, vai depender daquilo que você precisa. Então, nós temos um índice aqui, né, que eu considero um índice de padrão para uma especificação, tá? Por exemplo, o índice que nós estamos vendo aqui da esquerda, né, é um índice de compra de máquina, né? De prestação de serviço, né? E o índice da direita, né, é um índice também de compra de máquina, tá? Então você tem aqui, por exemplo, objetivo, né? Você tem que falar com o seu fornecedor, né, o que você está querendo, muito claramente, tá? Itens de saúde e segurança. Gente, item de saúde e segurança, dependendo da empresa, você chega com a máquina, você não trabalha. A máquina chega, ela é bloqueada. Então, não subestime os itens de saúde e segurança, tá? Entendam a empresa, o seu cliente, entendam o que ele tem de cobranças, entendeu? De saúde e segurança e já coloque na máquina. A gente está falando aqui de uma simples corrente, às vezes, né? Mas outras coisas, como modificação de escada, modificação de teto, sistema de ar-condicionado, cadeiras específicas, tá? Escopo detalhado de serviço. Você precisa falar o que você quer que faz, né? O que você quer que faz? O que a máquina quer que faz?
Equipe de turno de trabalho, tá? Quais são os turnos de trabalho? É série A, o que você vai cobrar dessa pessoa? O que ela vai estar sujeita a ser cobrada durante essa prestação, né? Os locais, é muito importante você colocar os locais específicos para que esse fornecedor possa ver quais são os empecilhos que ele tem ali e possa fazer uma precificação justa. Lembrando que uma especificação bem detalhada, ao contrário de que muita gente fala, gera um aumento de preço, é o contrário. Uma especificação muito bem detalhada gera a condição do fornecedor fazer um preço justo. Quando você coloca poucos itens e poucas informações, ele entende que aquilo ali é de alto risco e ele então aumenta a margem dele, né, de risco e cria então um monstro de valores. Então, a apresentação da proposta técnica é o fornecedor que vai trazer para a empresa para escolher critérios de avaliação da proposta. Você pode definir o que você vai definir, o que você vai analisar nessa proposta técnica, né, para você validar ou não o fornecedor. Quais são as obrigações da contratante, né? Aí pode colocar aqui o nome da empresa, as obrigações da contratada. Entenda que aqui os dois lados têm obrigação. Não é só quem está prestando o serviço que tem obrigação, né? Todos os dois têm obrigações, tem que estar bem descrita porque a especificação técnica, normalmente ela faz parte do contrato, né? Ela é feito um print e ela é inserida dentro do contrato. Os critérios de medição, como é que você vai pagar, né? Cada empresa tem o seu critério de medição, qual o dia que paga, como que paga, né? Outras coisas que você precisa colocar, né, disposições gerais, né? As responsabilidades, entendeu? Tanto da empresa quanto da contratada. E o detalhamento da sua especificação técnica de SSMA. De novo, não subestime saúde, segurança e meio ambiente. Anexos. Coloque tudo que você tem de material para que esse fornecedor, né, ele possa ver e entender o que ele está fazendo, tá? Então, partindo aqui para frente, indo aqui para alguns exemplos aqui práticos agora, a gente tem aqui, está em inglês, porque esse aqui foi retirado da especificação de compra de uma máquina, né? Você tá, aqui está descrito o processo de manutenção que você quer fazer com o equipamento. Você precisa falar com o fornecedor, caso você queira algo muito bem precificado, o que ele vai fornecer, qual é o seu critério, como é que você faz a sua manutenção, quais são os passos que você tem na sua manutenção. Apesar de parecer óbvio, nem sempre é óbvio, né? Então, coloque os passos que é feita a sua manutenção, como é que faz. Se tem intervalos, coloque os intervalos, porque isso onera, né, a vida do fornecedor. Tá? Introdução. Olha, algo simples, né? Algo simples, muito tranquilo, mas que se não for bem colocado, né, já gera no fornecedor a dúvida, já gera o medo, porque lembra, ele está prestando um serviço, né, ele pega a especificação e ainda no mundo virtual, né, obscuro, e que ele está tentando ali colocar um preço, está tentando participar de uma concorrência, entendeu? Então já comece sendo muito bem detalhado. Por exemplo, eu coloquei a introdução aqui de um projeto meu. Tá? A presente especificação refere-se à aquisição e instalação de 2 módulos de teleoperação com telemetria, a ser implantado nas máquinas de via da estrada de ferro XXX. Ou seja, eu coloco aqui e eu coloco o modelo das máquinas, né? O tipo de máquina que ele vai trabalhar. E eu já coloco na introdução direto. Olha, você vai desenvolver 2 módulos de teleoperação e eu quero telemetria neles. E vai ser implantado nessas 2, na determinada estrada de ferro, e as máquinas são essas. Ou seja, você já deu uma entrada, inclusive para o fornecedor tomar a decisão seguinte: olha, eu não tenho condição de fazer isso. Então, a introdução mais clara possível e também com imagens reais da solicitação. Essa aqui, por exemplo, é a imagem real da máquina, né, que eu estou pedindo, estou propondo para o fornecedor instalar a teleoperação. Essa outra aqui, por exemplo, eu coloquei aqui a visita técnica, que é um ponto muito importante da especificação, né? Você pode dar ao fornecedor, de acordo com os critérios da empresa que você está atendendo, ou da sua empresa, a oportunidade dele fazer uma visita técnica e ele conhecer, né, aonde ele está entrando, tá bom? Então, está aqui, olha, a visita técnica na máquina, objeto dessa é obrigatória, ou seja, você está falando com o fornecedor, você é obrigado a ir na visita técnica para você conhecer o equipamento, para que depois, na hora de precificar, você não diga também que você não teve a oportunidade de ir.
E nesse momento, o fornecedor vai conhecer o equipamento, ele vai fazer perguntas, se você precisa de colocar uma pessoa ali que conheça do equipamento, o operador, né, entre outras pessoas também. Também, dentro do objetivo, tá, a gente tem aqui, por exemplo, um projeto de aprimoramento. Isso aqui um padrão, né, entendeu? Que você pode colocar outros pontos também, um objetivo aqui diferente, ó. A especificação técnica estabelece requisitos mínimos, né, para o desenvolvimento do projeto de continuidade e aprimoramento dos projetos layouts. E aí, olha que interessante, isso aqui é um projeto de continuidade, né? Então, ele faz questão de falar o seguinte, olha, é uma continuidade, um aprimoramento de um outro projeto, ok, pessoal? Então, vocês estão entrando aqui no outro projeto que a gente tem e a gente está fazendo a contratação para a gente aprimorar esse projeto. Isso é muito importante para o fornecedor também, porque tem muitos fornecedores que não gostam de entrar em projetos que já foram construídos por outra empresa. Aqui eu coloco um combo, então, de várias informações, né? Uma explosão de ideias que eu entendi aqui para a gente conversar junto. Olha, fora de escopo, olha que coisa interessante, tá? E aqui nós não vamos pela ordem, porque aqui não está na ordem. O que não está no escopo da sua prestação de serviço? Você tem que informar. Porque senão aquele fornecedor ele pode valorar isso, entendeu? E tornar o seu projeto muito caro sem necessidade. Imagina você não coloca para ele que está fora de escopo, por exemplo, né? Olha, eu vou fornecer que está dentro do escopo, que está fora do escopo dele, mas dentro do escopo da empresa contratante, por exemplo, eu vou fornecer o almoço dos profissionais, né? Eu vou fornecer o transporte dos profissionais. Então é importante que você fale com a empresa o seguinte: olha aqui, ó, não está no seu escopo dessa prestação de serviço você fornecer o transporte, você fornecer o almoço, isso está incluído para mim. Você não precisa orçar isso, tá? Assim como fora de escopo também para a empresa que está contratando. E olha aqui, olha, eu não vou fornecer para você banheiro químico, eu não vou fornecer para você ponto de água, eu não vou fornecer para você energia, você precisa providenciar isso, tá? Você tem que colocar para que você, na hora de um atendimento, você não tenha um problema onde você fala assim, olha, mas isso não está, né, na minha contratação. Lembra que a especificação técnica ela é um arquivo, né, do contrato. Bom, treinamentos. Olha que interessante. Toda empresa tem os critérios dela, tanto de saúde e segurança quanto os critérios técnicos, né? Tem empresas, inclusive, que para uma prestação de serviço, ou até mesmo a entrega de uma máquina, ela cobra minimamente treinamentos desses profissionais, treinamentos técnicos, né? Ela cobra qualificação, ela cobra experiência, né? Até para se resguardar futuramente. Então é importante que você defina aqui quais os treinamentos. E se tem algum treinamento desse que você tem internamente, que você vai fornecer, você precisa vir aqui no Fora de Scope e colocar, olha, está fora do seu escopo, você contratar esse treinamento, porque eu vou fornecer esse treinamento para você. O escopo do serviço. Bom, não economizem página nessa parte. Coloquem detalhadamente o que você quer, né? Não economizem achando que o fornecedor vai adivinhar ou achando que, por você não colocar detalhadamente, esse fornecedor vai te dar um preço menor. Isso é um erro, tá? Isso não dá certo. Detalhe o seu escopo que você quer. Se você está comprando um equipamento, detalhe o que você precisa desse equipamento. Detalhe qual é a produção que você precisa desse equipamento. Detalhe dentro do seu escopo para onde esse equipamento vai trabalhar. Entendeu? Depois, na frente, nós vamos ver algumas informações muito importantes sobre isso. Quando a gente está falando aqui de comprar um equipamento, por exemplo, né? Novamente, a gente tem aqui, inclusive, a condição de treinamentos aqui, entendeu? Aqui está falando de falta de instalação, por exemplo, ou seja, você fala, olha, eu vou te cobrar, depois disso, eu vou te cobrar tudo aquilo que eu preciso como garantia que foi feito, os treinamentos que foi feito, os treinamentos, inclusive, esses treinamentos aqui não são só treinamentos para atender o contrato. Você precisa detalhar também quais os treinamentos que você quer. Olha, eu quero comprar uma desguarnecedora de lastro e eu preciso que você faça, que o fornecedor, né, que o fabricante, ele faça o treinamento de manutenção detalhado e o treinamento de operação detalhado para essa máquina. Então, você precisa de colocar aqui, né?
Documentação técnica. Se você está comprando equipamento, se você está fazendo uma modificação, você precisa detalhar o que você quer de documentação técnica. Olha, eu quero um manual em capa dura, impresso, né, com todos os diagramas, com todos os esquemas hidráulicos, com todos os desenhos. Eu quero isso também em um pendrive, né, em pastas em um pendrive. Enfim, você tem que detalhar aqui, porque depois o fornecedor pode falar: não vou fazer, não está no meu escopo, eu não tenho que entregar. Você vai ter que comprar separado. E isso acontece. Lembrem, nunca digam, nunca pense que o fornecedor vai saber, porque ele não é obrigado a saber. De novo, considerações de SSMA. Se você não conhece, procure o time de saúde, segurança e meio ambiente da empresa e coloque eles, peça a eles para criar, para digitarem esse, né, criarem esse capítulo para vocês. Tá? Não deixem de fazer isso. Sobressalentes. Se você está comprando um equipamento, obviamente você vai precisar que esse equipamento tenha, ou esse sistema que você está fazendo o upgrade, ele tenha um mínimo de equipamentos disponíveis e reserva para fazer a manutenção. O que você precisa? Você precisa de um motor hidráulico de reserva, né? Para esses sobressalentes, eles vão comunicar, por exemplo, lá com a documentação técnica. Na documentação técnica, por exemplo, você pode pedir para o fornecedor o seguinte: olha, eu preciso que você detalhe para mim quais são os critérios de manutenção desse equipamento. É a cada 350 horas? É a cada 1.000 horas? A cada 1.000 horas, o que tem que fazer? A cada 8.000 horas, o que tem que fazer? E ele vai descrever para você o seguinte: olha, para essas horas desse equipamento, você vai precisar de ter esses componentes aqui de reserva. 8.000 horas, você vai precisar trocar a banca. Né? 4.000 horas, vai precisar trocar a banca. Então, você precisa ter uma banca de reserva. Né? Não deixe e não menospreze esse ponto, porque você vai se ver com um equipamento, esse equipamento precisando de manutenção, e você não vai ter. Assistência técnica. Gente, quando a gente fala nesse mundo de máquina de via, esse é um capítulo muito importante. Hoje a gente está um pouco melhor. Né? Nós temos alguns fornecedores aqui no Brasil. Nós temos Placer, nós temos Matiza, nós temos Louran e temos um pouco da Rasco. Né? Mas teve tempos que a gente não tinha nada. Aí você comprava um equipamento, você não tinha pós-venda. Então, garanta que você, na compra desse equipamento, que esse fornecedor, que ele seja obrigado a ter uma sede no Brasil para te atender. Porque senão você vai ter um elefante branco nas suas mãos. Operação assistida. O que você precisa de operação assistida desse equipamento? Né? Se você não colocar que você precisa que esse fornecedor faça o mínimo de operação assistida acompanhando a equipe, ele vai dar o treinamento e ele vai embora. Porque ele não orçou as horas dos empregados em operação assistida. Isso é custo. Então você precisa de colocar, olha, eu preciso de 1 mês de operação assistida, né? Eu preciso de 2 meses de operação assistida. A operação assistida, ela vai acabar quando a carta de aceite do equipamento, a carta de aceite do projeto for assinada. Né? De novo, a gente fala aqui de pós-venda. Pós-venda poderia estar no capítulo de assistência técnica. Mas a pós-venda ela tem uma informação muito importante. Né? Por quanto tempo esse fornecedor vai ter que te fornecer material? É muito comum, né? O fornecedor te vender uma máquina e essa máquina ela tem um sub-equipamento dentro dela, um sistema de automação, por exemplo, em que esse fornecedor ele acaba o acordo dele que ele tem com outro fornecedor que desenvolveu isso para ele, e quando você vai comprar o PLC, quando você vai comprar as IHMs, ele fala com você assim: olha, eu não tenho mais esse produto. Né? O fornecedor que fabricou isso para mim, que construiu para mim, ele não é mais nosso parceiro. Aí ele fala com você o seguinte: você vai ter que nos pagar uma engenharia para desenvolver. Cuidado com isso. A pós-venda quer dizer o seguinte: olha, eu preciso que esse equipamento, que o fornecedor me forneça todos os materiais desse equipamento, em no mínimo durante um prazo de 15 anos, por exemplo. Tá? Isso é muito importante. Né? Está no contrato que você está comprando uma máquina e que esse fornecedor ele tem que manter os materiais para você pelo menos por 15 anos, 20 anos. Né? Qual é o seu tempo? Porque senão você vai, já aconteceu comigo, por exemplo, né, de eu buscar um determinado equipamento de um equipamento de grande porte,
E o fornecedor fala assim, olha, vai ter que desenvolver com a nossa engenharia, portanto, é 3 milhões de dólares. Eu falei, não vou pagar. A nossa especificação, o nosso contrato está prevendo lá que vocês tinham que ter os materiais disponíveis para fornecer por equipamento por no mínimo 15 anos. Então, o fornecedor ele teve que nos vender o equipamento mais barato. Tá? Documentação técnica, né? Nós já falamos, mas eu quero repetir sobre documentação técnica aqui, porque tem muito a ver com pós-venda. Tá? Linkem a documentação técnica pós-venda quando você for cobrar desse fornecedor. Entendeu? Essa documentação técnica ela precisa estar atualizada. Tem muitos fornecedores que eles fazem atualizações de sistema e trocam códigos, né? E aí você não se dá conta que aquele código trocou e muitas vezes o código que ele está te vendendo ele está mais caro, entendeu? Mas na verdade é porque aquele código trocou. Ele não está usando mais aquele código. Então fiquem muito espertos com isso. Garantia. Qual é a garantia que você precisa do seu equipamento? É 6 meses? É 1 ano? Lembrando o seguinte, não é inteligente a pessoa que acha assim, eu vou ser um cara extremamente inteligente e vou colocar que eu quero uma garantia de 3 anos. Isso é custo. Você precisa de uma garantia de 3 anos. Entendeu? Qual é a capacidade da empresa que está comprando o equipamento de fazer manutenção? Se ela tem um time de manutenção, você não precisa de muito tempo de garantia. Você precisa de uma operação assistida boa, você precisa de componentes sobressalentes, você precisa de uma pós-venda, tá? E você precisa talvez apenas de uma assistência técnica. Mas você tem o seu time de manutenção, então você coloca lá uma garantia padrão de 1 ano, tá? Porque não existe, gente, não existe almoço grátis, como a gente costuma dizer. Se você aumenta a sua garantia, você está aumentando o prazo que ele tem que manter uma pessoa ali disponível, e isso vai custar no prazo, no custo do equipamento. A proposta comercial, normalmente, é um capítulo que os suprimentos usa, né? Mas, se você precisa de algum detalhe, entre com os suprimentos, se você é um consultor da empresa, fala assim, o que você precisa na sua proposta comercial para me colocar na especificação técnica, para que esse fornecedor ele possa atender. Mobilização. Todo projeto tem mobilização. Todo projeto tem mobilização, todo equipamento tem mobilização. Porém, é diferente do processo de coisas. Pois é. Professor, só adicionar aqui, não sei se vai dar interferência, está chovendo bastante aqui, mas só fazer uma colocação. Tem a TMH, que é uma produtora de material rodante russa, é uma das maiores do mundo de material rodante e tudo mais. E a Alstom processou eles por quê? Porque eles estavam fornecendo peças e garantias que eram de patente da Alstom, né? Plágio, e aí gerou uma briga judicial aí por conta disso, né? Tipo, a Alstom questionou como que vocês podem ceder equipamentos que é do material rodante que eu construí, que eu vendi, entendeu? O projeto é deles, a patente é deles. Isso aí é muito importante. Isso, e acontece bastante, né, Nan? Demais, demais. Inclusive, quando você fizer uma especificação, você pode, inclusive, garantir isso na especificação. Lá na proposta técnica, você pode cercar isso na proposta técnica, colocando as qualidades, aonde essa empresa atuou. Muitas vezes, em propostas técnicas, eu já coloquei, por exemplo, eu peço lá o currículo da empresa. Para quem que você prestou serviço, o que você fez, entendeu? Porque isso te dá uma garantia que essa empresa ela não está fazendo plágio, não está copiando patentes dos outros. Por quê? Gente, sempre sobra para todo mundo. Nunca é só a empresa lá, no caso da empresa russa lá. Pode ter certeza que quem comprou também, ele está sendo um receptador, né? E muitas vezes, gente, os suprimentos das empresas, né? Eles estão muito mais preocupados com o preço do que a qualidade e muito menos e também com esse processo de patente. Poucas empresas que eu conheço, eles se preocupam em pedir para as empresas a patente do produto que estão vendendo. Suprimentos não pede, entendeu? E acontece, aqui no Brasil também aconteceu, tá, Lucas? Teve uma determinada empresa, que eu não vou falar o nome, que ela copiou o equipamento de uma outra empresa. O suprimento sabia disso, ele foi avisado pela empresa dona do projeto, ele comprou.
O projeto, inclusive, não funcionou. E a empresa que era dona, desenvolveu o equipamento, a dona patente, ela processou a outra empresa. Então, isso é muito importante. Obrigado, Lucas. Muito importante. Cuidado com a empresa, com o espertão que está copiando, entendeu? Porque alguém gastou tempo de engenharia. E, gente, vamos lá, né? Isso não é correto, né? Não é correto a gente copiar dos outros, e mesmo que a gente fala que é com preço menor. Espere a patente vencer. A patente é 10 anos, né? A partir daí, essa patente está liberada, entendeu? Mas não faça isso, isso não é correto no mercado, né? Então, a gente tem que ser, acima de tudo, nós temos que ser corretos. Se a gente sabe, a gente não pode fazer. Eu, por exemplo, eu não faço. Tá? Eu, por exemplo, quando eu vou desenvolver, eu desenvolvo muitos equipamentos, né? Estou desenvolvendo, eu tenho 3 projetos de desenvolvimento gigantes hoje. Eu tenho muito cuidado de quando eu começo o desenvolvimento com um equipamento, mesmo que isso gere um estresse de suprimentos, eu fazer contratação direta com aquele fornecedor. E eu não colocar no concorrencial, porque é ele que me atendeu, foi ele que começou o conceito comigo, foi ele que gastou tempo comigo, viajou comigo, colocou a engenharia dele para trabalhar. Aí depois você pega um conceito desse, aí aparece, a gente costuma falar, aparece um cara numa portinha qualquer e fala assim, eu faço. Não é bem assim, né? Então, assim, cuidado. Se você tiver dúvidas sobre isso, procure pessoas mais experientes no mercado. Mas saiba que não é correto. Só de não ser correto, né, a gente não pode fazer. Então, gente, mobilização, toda empresa tem mobilização. Só muda a forma de fazer. Algumas empresas a mobilização é um pouco mais chata, outras empresas a mobilização é mais simples. Tá? E aí, o que eu falo para vocês? Isso é custo. Tem empresas que a mobilização dela demora 40 dias. E aí o cara, coitado da empresa, ele tem que, se ele é um contrato spot, ele vai contratar as pessoas para aquilo, ele tem que contratar as pessoas e está pagando salário, todos os custos ali, sem conseguir receber nada. Então, entenda a mobilização da sua empresa e facilite a vida do fornecedor, coloque as informações. Ronaldo, isso é tão complicado. Tudo bem. Então, vai e fala o seguinte, olha, equipe de mobilização, por favor, esse capítulo aqui é de vocês, coloque para mim detalhado o que precisa, para que a gente possa fazer um contrato com o menor custo possível. Lembre, o contrato, ele sempre tem que ser um contrato justo para as duas partes. Em um contrato não existe quem ganha e quem perde. Em um contrato, ele tem que ser justo para as duas partes. Porque o fornecedor, ele é um parceiro, ele não é inimigo, né? Bom, disposições gerais. Use e abuse, tá? Dessa parte aqui, para você colocar outros pontos, né? Bom, vai comprar um equipamento, eu vou comprar uma socadora, né? Vou comprar uma máquina de correção geométrica. Nós temos aí pelo menos 3 fornecedores, né, maiores do mundo que faz. Cada um deles, se deixar por conta deles, eles vão comprar os materiais que estão lá no país que eles fabricam, né, que eles vão tá mais fácil, talvez tenha no estoque. A pergunta é, esses materiais te atendem? Você tem, por exemplo, a facilidade de comprar uma determinada bomba hidráulica que um fornecedor está colocando? O que facilita a sua manutenção? Facilita a sua manutenção se você tiver o máximo possível, né, de fabricantes iguais. Então, se você tem uma socadora, se você vai comprar uma socadora e você quer sistemas hidráulicos Rexroth, coloque lá na sua especificação da sua renovadora, da sua desvanecedora, Rexroth também. Parece que vai ficar caro, mas isso no futuro, na hora de você executar o OPEX, que é a manutenção, né, diária, isso vai ter um custo menor. Sistema pneumático, quais as válvulas que você usa? Você pode usar válvulas do mesmo fabricante, que provavelmente essas válvulas vão coincidir com válvulas de outras máquinas, menos estoque. Estoque é dinheiro, tá? E assim vai para sistema hidráulico, sistema de iluminação, redutores, né? Redutores, gente, isso aqui assim, você tem redutor no mercado top de linha, né? Como você tem redutor que o cara vai lá e usina e coloca as engrenagens lá e coloca para funcionar. Então, você vai ter manutenção, vai ter condição de comprar material, né? O fornecedor da máquina, ele vai querer colocar o mais barato possível para ter o maior lucro. Então, tem que tomar cuidado. Eu coloquei aqui, só para vocês terem uma ideia, abraçadeiras, suportes, tubulação, portas de pressão de teste,
medidores de nível de óleo. Gente, isso aqui tudo parece detalhe, mas não é. Abraçadeiras. Às vezes o fornecedor colocou uma abraçadeira lá que só existe em um determinado lugar da Europa. Aí como é que você faz? Você tem que ficar colocando abraçadeira depois, adaptando. Coloque. Outra coisa, motorização. O que adianta você comprar um equipamento com um motor que na hora que você vai trocar um simples filtro, você não tem no país? Aí você vai ter que começar a procurar para fazer filtro. Então, cuidado. Use esse local, conheça os fabricantes que atuam na sua empresa. Entendeu? Veja se os materiais que estão colocando aqui. Vou dar um exemplo. A G-Smart, por exemplo, ela, o motor que ela usa da Steel nos equipamentos dela, por exemplo, que usam Steel, se ela vende no Brasil, você não consegue comprar na Steel o material daquele motor. Entendeu? Para ela obrigar você a comprar dela. Custa 10 vezes mais. Então tome cuidado, coloque e veja quem vai atender às suas necessidades. Outra coisa, as suas características. Tá bom? Isso aqui são as características da ferrovia que está comprando o equipamento. Qual é a bitola? Né? Quais são o tamanho dos AMVs? Quais são as velocidades? Qual é a carga por eixo? Né? Temperatura de trabalho ali do motor. Gente, isso aqui são apenas algumas informações que você tem que colocar. Você tem que colocar todas as informações. Aqui, ó, o tipo de macaco que você quer, o desenho da sua superestrutura, né? Se vocês não colocarem essas informações e muito mais outras informações, por exemplo, os fornecedores não conseguem dimensionar para você a máquina de correção geométrica que você quer. Entendeu? Então, bitola, velocidade máxima, né, VMA da sua ferrovia, carga por eixo que pode... O que adianta ele fazer uma socadora, por exemplo, e essa socadora, a socadora é uma máquina pesada, a 093X ela pesa mais de 100 toneladas. Então, ele precisa dividir a quantidade de eixo para ele atender a carga por eixo da ferrovia. Né? Então, gente, isso são informações importantíssimas para o equipamento que você quer. Eu já vi equipamentos que foram comprados de uma determinada ferrovia, e quando a máquina foi trabalhar, que era uma máquina de correção geométrica, a máquina não conseguia atuar em todos os raios de curva. Olha que coisa. E aí foram ver lá, o raio de curva que a máquina não conseguia trabalhar, ele não foi colocado na especificação. Acharam que o raio de curva era um pouco maior. E a máquina não conseguiu. Aí você imagina, você comprou uma máquina de correção geométrica caríssima, 8 milhões, 12 milhões, dependendo, 15 milhões, né? E essa máquina ela não consegue atuar em todos os raios de curva. Como que você vai explicar isso para o seu diretor? Outro ponto muito importante. Olha, lembra que eu falei das manutenções? Olha só, nessa especificação aqui, eu coloquei, por exemplo, quais são os meus ranges de manutenção, né? 25 horas de inspeção, 105 horas, 250 horas. Eu estou demonstrando ao fornecedor, olha, eu tenho isso daqui. Te atende o seu equipamento? Se não, por favor, coloque aqui, não atende, ele vai colocar, não atende, eu preciso de 50. Olha, 12 mil, entre 6 mil e 12 mil, eu preciso de 8 mil. Entre 2 mil horas e 6 mil, eu preciso de 4 mil. Né? Outra coisa, importantíssima, olha essa informação aqui, gente, parece nada. Modelo da sapata de freio que é usado. Uma ferrovia, a máquina de viagem que menos gasta sapata de freio. Mas se eu tenho uma máquina que a sapata de freio dela já é a mesma sapata de freio de vagões, eu não preciso nem me preocupar. Já está em estoque. Né? Outra coisa importante, itens de segurança. Né? Poxa, eu quero que o meu sistema hidráulico eu possa ligar e desligar ele, entendeu? Ou o meu pneumático também, eu quero válvulas que eu ligo e desligo os sistemas para me fazer bloqueios mecânicos, pneumáticos e hidráulicos. Coloque isso, né, na especificação. E aqui, gente, então, foi como eu disse, né, isso aqui é um material para dar uma luz para vocês de uma especificação que vocês podem fazer. Lembrem de conhecer o seu fornecedor, tá? E aqui deixo aqui alguns vídeos do YouTube de alguns modelos de máquina trabalhando, tá? Aí eu peço
que vocês olhem, mas o YouTube tem todos os tipos de máquina que você colocar no YouTube, ele tem para você ver, para você tirar dúvida. A melhor forma de você conhecer o equipamento é vendo ele trabalhar. Não tem Pessoal, outra forma melhor. ô, Ronaldo, desculpa interromper, eu vou deixar aqui na descrição da aula, tá? Cada um desses vídeos aí que o Ronaldo tá passando, tá bem, gente? Isso. E aí eu não vou passar aqui, porque são vídeos longos, né? Eles têm os próprios áudios deles também. Mas isso aqui são só alguns exemplos, tá? Olhem esses vídeos aqui. Quando você ouvir falar de um equipamento, provavelmente vai ter algum vídeo dele no YouTube. Né? O site da Placer também tem muitos vídeos, o site da Matiza também, que você pode. Explore isso. É um mundo, máquina de via, né? Eu sou suspeito de falar, é um mundo maravilhoso aí de muita tecnologia. É o mundo da ferrovia que tem mais tecnologia, onde estão as principais dificuldades da manutenção. É um mundo também extremamente carente de profissionais de manutenção e com conhecimento desses ativos. É uma mão de obra que eu diria para vocês hoje que está valendo ouro. Então, explorem isso. E qualquer dúvida, gente, eu estou inteiramente à disposição. Vocês podem procurar aí o professor Lucas. E eu espero, né, em um futuro próximo aí, algum outro assunto que possa ser do interesse de todos. Lucas, é com você. Beleza. Pessoal, então é isso, tá? Vão ter os exercícios aí para gente treinar, tá? Geralmente eu não passo o contato dos professores para vocês, tá? Então me perguntem que eu vou intermediar a conversa com o Ronaldo, tá bem? Isso é para facilitar e também para não ficar pesando a rotina do professor, né? Tal, gerando ali alguma questão, mas logicamente direito, né, de todo aluno tirar dúvida, estar inteirado e por isso podem me mandar mensagem. Meu número eu passo em todo momento, tá? Que é o 32 DDD 99907 9090. E basicamente é isso, professor. Muito obrigado, tá? Parabéns mais uma vez pela apresentação aí, fantástica. Obrigado por compartilhar esse conhecimento tão raro, né? Como você até mesmo citou, hoje o mercado aí carece, né? É disputado aí por todas as empresas, né? Às vezes sai alguém da Matiza, já vai para a Rasco, e da Rasco vai para a Vale, da Vale para a VLI, e tem empresa que terceiriza, tem empresa que primariza, então fica, né, aquele profissional sempre ali disputado, né? Via Permanente, Iron Train, e fica ali, né? Inclusive no exterior, tá, Lucas? Inclusive no exterior. Para quem já teve a oportunidade de ir na Inotrans, né? A Inotrans, ela tem um estante de contratação, entendeu? Então você chega lá, as pessoas elas estão ali sedentas por profissionais. E Lucas, quanto ao exercício, o que eu queria pedir aos profissionais é o seguinte: eles vão ter oportunidade de elaborar a especificação técnica que eles entendem que seria uma especificação técnica. E eu vou me comprometer, né, a ler essas especificações e comentar, né, naquilo que eu entender que pode ser melhorado. É por isso que eu fiz questão de trazer os tópicos, né? E aí cada um pode fazer a especificação, vocês enviam o professor Lucas, ele vai me enviar, e eu devolvo para cada um aí, através do professor Lucas, os comentários, tá, gente? Show de bola, então, professor. Um abraço, muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. E precisando, me manda mensagem. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.